Fala, galera ligada na Rádio Carijó. Hoje o programa inicial do Papo de Europa. Sejam muito bem-vindos a isso aqui para a gente falar de futebol europeu. E hoje no programa inicial, falar um pouco do início da Premier League, Manchester City de Haaland e companhia, também de La Liga com Barcelona, que está encantando até aqui, o Real Madrid nem tanto, e também falar da Champions League, que está prestes a começar. Dialogar também aqui com os nossos companheiros de bancada de Série A Team, também falar da Bundesliga, que tem Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, tudo e mais um pouco sobre o futebol europeu. Obviamente eu não estou sozinho, então já vou começar aqui junto dele, Will Ferreira. E aí, Zé Neto, e aí a toda a equipe de transmissão, estou aqui com a minha possante camisa do Sporting San Miguelito, da igualmente possante Costa Rica. Sigo triste nesse começo de temporada europeia. O Benfica já tem troca, né, de treinador, o primeiro time a trocar um treinador dentre os gigantes europeus, mas é claro, a gente vai falar de muito mais que isso, Zé. Muito boa tarde, noite, madrugada, tarde, manhã, enfim. Tá certo. Aqui também, Pedro Cunha. Uma boa noite para você, Pedrão. Boa noite, Zé, Will, Rodrigão, o Luca, que está aqui comandando junto com a gente, principalmente a você que está nos acompanhando, né? Num vídeo gravado fica meio complicado dizer boa noite, boa tarde, mas para você que é de bom dia, para você que está vendo de tarde, boa tarde, para você que está assistindo à noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao Papo de Europa, novo programa aqui da Rádio Carijó, onde a gente vai fazer um giro e comentar tudo de mais importante que rola nos campeonatos do futebol europeu. E antes da gente começar a falar da Premier League, também você, Rodrigo Serafim. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, bom crepúsculo, boa madrugada, o horário que você estiver acompanhando. Um abração para você aí do outro lado da tela, um abração também para os companheiros de bancada. Falar muito de futebol europeu, porque essa temporada tem muitas novidades, tem muita coisa já acontecendo de importante, como destacado pelo Will, troca de técnico já acontecendo em Portugal. A gente pode ver algo parecido acontecer em outros centros. Inclusive eu vou pegar as listras vermelha e preta da camisa do San Miguelito do Will para falar do Milan. O Milan, olha, a Série A começou de forma estranha, esquisita, não sei se vai ter muita paz o Paulo Fonseca para começar a tocar seu trabalho depois de vir de ótimas temporadas no Lille. Enfim, tem muita coisa para a gente falar aqui, Zé. Tá certo, vamos começar então falando da Premier League, o campeonato inglês. Muitos falam que é o campeonato mais equilibrado, mas há alguns anos o Manchester City já vem quebrando toda essa história, né? A gente sabe muito bem que é o time vencedor dos últimos anos do campeonato inglês. Vamos começar então com você, Rodrigo, para a gente falar primeiramente já do Manchester City, com o Haaland brilhando mais um ano, mais uma temporada que ele vem marcando muitos gols. Já soma 2 hat-tricks em 3 jogos até aqui, neste início de campeonato inglês, que é a Premier League. Muito bom o time do Manchester City até aqui, mais do que entrosado com o comando de Pep Guardiola, né, Rodra? Exatamente, o City começa muito bem a temporada. O Haaland teve uma coisa que a maioria dos grandes craques europeus não teve nesse meio de ano, que foi o fato de poder descansar, né? A Noruega não chegou na Euro, também não se classificou para Jogos Olímpicos, então com um tempinho de molho lá, o novo ciborgue, o Haaland, e parece que deu muito certo, porque 7 gols nos 3 primeiros jogos já é uma marca absurda, 2 hat-tricks, um contra o Ipswich em casa e outro contra o West Ham fora, e o City em si, como um todo, do Pep Guardiola, é um time que a gente espera muita coisa para essa temporada. Por quê? Mantém a sua base, que é multivitoriosa dos últimos anos, que ganhou 4 Premier Leagues em sequência, tem um retorno, assim, que nem nos maiores sonhos ou nos melhores sonhos do Guardiola imaginava, que é a volta do Gundogan, de graça, depois do Barcelona ter que se desfazer dele por conta de fair play financeiro, até para poder inscrever o Dani Olmo. E tem a chegada do Savinho, né? E esse padrão a gente viu com o Guardiola na temporada passada e viu também na Espanha campeã da Euro. Times que gostam dessa posse de bola, que marcam pressão, que controlam o ritmo do jogo, tendo a bola no pé, como essa filosofia de jogo espanhola, tem tido uma mistura muito boa com pontas agressivos, com pontas explosivos que vão para cima, que gostam desse embate individual. A Espanha, com o Nico Williams e com o Lamine Yamal, atropelou todo mundo na Eurocopa na Alemanha. O City, com o Doku, na temporada passada, teve sua melhor versão, seus melhores momentos, inclusive no jogo contra o Real Madrid, em que é eliminado da Champions, e ganha o Savinho, que é outro cara com esse perfil, é um cara que vai
para cima, que agride a área o tempo todo, que agride a marcação o tempo todo. Fez 2 ótimos jogos contra o Ipswich também na estreia do City na temporada contra o Chelsea. Infelizmente acabou machucando, né? Vai ficar até fora agora da data FIFA, mas são boas notícias. Do ponto de vista tático, dá para ver também interessante o Guardiola fazendo uma pequena mudança na saída de bola, né? Ao invés de ter uma linha com os 3 zagueiros e mais 2 à frente, né? Aquele 3-2-5 que vinha fazendo nas últimas temporadas, ele começou mais num 3-1-3-3, com o De Bruyne caindo um pouquinho mais para meia pelo lado esquerdo, que dá uma facilidade para o De Bruyne jogar. O De Bruyne tem recebido a bola com mais espaço e de frente para a defesa adversária, o que faz com que o jogo do belga seja sempre um jogo muito perigoso. A Bélgica foi bem mal na Euro, mas o De Bruyne fez um bom campeonato. Então eu imagino que esse trio em especial, Haaland, Savinho e De Bruyne, seja um trio que vai dar muito trabalho para os adversários nessa Premier League. Ô Will, muito se fala do Haaland, do De Bruyne, mas também não tem como deixar de lado a surpresa que é até aqui, como já titular e também convocado para a seleção brasileira do Dorival Júnior, que é o Savinho, né? Tá realmente jogando muito bem pelo City do Guardiola, não está sentindo a pressão de jogar, de atuar num dos grandes clubes dessas últimas temporadas, vem muito bem, um início muito promissor, né, desse ataque do Manchester City, com uma contribuição grandíssima do Savinho até aqui, Will. Ah, sim, o Savinho é um dos caras que é preparado para chegar onde chega, né? Já era um grande prospecto, pegando o vocabulário aqui dos esportes americanos, o Zé, tanto que foi contratado para jogar em um clube que é uma espécie de satélite, né, do Grupo Sim. City. O Girona teve um grande desempenho, participou do histórico Girona, vai jogar Champions League e etc. Então ele é um cara preparado para esse tipo de situação. O Girona que tem, além da parte administrativa, em campo também tem muitas e muitas semelhanças, jogo em triângulo, 3 atacantes, etc. Então o Savinho é um cara que ele foi meio que preparado pelo Grupo City para chegar no principal time da companhia e já estrear em grande fase. Agora, o City, por enquanto, jogou contra equipes que, apesar de ser da Premier League, são sempre 20 times, tem sempre uns 12, 14 fortes, né? O Manchester City jogou contra alguns times que não vinham de grandes fases, por assim dizer. Na próxima rodada, o City vai jogar contra o Brentford, 6º colocado, perdeu de 3 jogos, venceu 2 e perdeu um para o Liverpool, né? A gente vai falar do Liverpool daqui a pouquinho, e eu tô curioso para ver o Haaland contra um dos outros vice-artilheiros, o Mbeumo, jogador do Brentford. Então, aparentemente, pessoal que gosta de aposta, esse daí é jogo para 3, 4 gols. Tô curioso para ver não só o sistema ofensivo do City mais uma vez, mas para ver o quanto esse Manchester City é forte defensivamente. Acho que o Brentford é um time que pode incomodar o sistema defensivo da equipe do City, Zé. Ô Pedro Cunha, eu quero te perguntar também, falando deste tema que é o Haaland na Premier League, chegou para quebrar recordes, né? Realmente ele é um cara imparável, muitos até assemelham àquela robotividade que tem um Cristiano Ronaldo para marcar gols. O Haaland também é dessa característica. Nasceu para marcar gols, vai muito bem na temporada de estreia, continua, vence títulos e contribui demais para o ataque, não só com gols, ajuda também contribuindo com as suas assistências. É o jogador da vez na Premier League, também do time do Manchester City, e o coletivo do Guardiola faz muita diferença. Deve ser o time favorito a vencer mais uma Premier League, né, Pedro? Também tô nessa, Zé. Acredito que o Manchester City seja o favorito. Quando a gente fala sobre Haaland, é inacreditável o que ele consegue fazer na Premier League, né? Já são 7 gols, assim como o Rodrigo falou, em 3 rodadas de campeonato inglês. Ele tem uma média de 2,3 gols por jogo. É difícil você encontrar qualquer jogador de futebol no mundo que tenha uma média como essa, né? Você citou também em relação a assistências. Nessa Premier League, nessas 3 primeiras rodadas, ainda não deu nenhum passe para gol, mas na temporada passada foram 5, além de 27 gols, né? Então o Haaland, que de todo o campeonato inglês, de toda a Premier League, jogou 31 jogos e contribuiu com 32 participações em gol. Isso é algo, assim, espetacular. E creio eu que o Haaland, quando a gente para olhar também, a gente fala muito do Haaland, de todo esse fenômeno que ele é, mas eu acho que a gente também tem que destacar o fato que ele completou 24 anos nesse 2024, né?
Ele completou 24 anos, se não me engano, foi em julho. Né? E, cara, é um jogador espetacular, que ainda tem muita margem de evolução sob o comando do Pep Guardiola. E também junta com um time que tem um material humano, um material coletivo, que consegue dar para ele possibilidades de almejar coisas muito grandes, como mais uma Champions League, mais uma Premier League, quem sabe algum dia um título de melhor jogador do mundo, porque o Haaland é um cara extremamente decisivo num grupo onde também contam com outros coadjuvantes que ajudam o Haaland, que são extremamente decisivos, e outros protagonistas também com essa característica, como é o caso do De Bruyne. É um time muito completo e o Haaland, sem dúvidas, é um pilar sensacional, um pilar fundamental para evoluir esse Manchester City de patamar. E se a gente diz... Diga, Rodrigo. Só para a gente completar esse tema do Haaland, eu acho que é até legal a gente passar, porque assim, o Haaland, nas duas temporadas que ele fez pelo City, houveram muitas críticas com relação a ele participar pouco do jogo. Ele ser um cara que toca na bola para fazer o gol. Por mais que fizesse muitos gols, mas participa pouco da construção, participa pouco fora da área, trabalha pouco com a bola, que é algo que a gente acostumou a ver o Guardiola fazer o tempo todo. O Guardiola tem como marca registrada da carreira dele como treinador fazer com que o time inteiro toque na bola, com que o time inteiro trabalhe o jogo. Tem muita gente que fica maluco vendo a bola chegar perto do goleiro, mas é o Guardiola que normalizou isso para todo mundo no futebol internacional. E o Haaland ele vai um pouquinho na contramão disso. E o Haaland ele surgiu sendo um atacante muito prolífico e, sobretudo, muito explosivo. Um cara que, quando tem campo aberto para correr ali com 30, 40 metros, é imparável. É quase um trator de guerra. Assim. No Borussia Dortmund tinha esse estilo mais vertical, mais físico, mais direto. Parecia uma versão muito, muito forte, muito promissora do Haaland, que acabou sumindo, sobretudo na segunda metade das duas últimas temporadas. Esta temporada começa um pouquinho diferente, porque o City consegue atrair mais os seus times, os seus adversários para o próprio campo, e consegue acionar o Haaland com mais campo. Se a gente for ver os gols que o Haaland fez até agora na Premier League, a absoluta maioria deles foi sendo acionado no espaço vazio para dominar, acelerar e fazer o gol. Né? Então, essa é uma diferença importante. A gente vai ter que ver, quando os adversários estiverem em bloco mais baixo, como que o Haaland vai ajudar o time do City a construir ou mesmo ser acionado. Se você tem dois pontas que tem mais agressividade, que abrem mais espaço, naturalmente o Haaland vai jogar mais também. Né? Você tendo o Doku de um lado, Savinho do outro, podendo então o Grealish, por exemplo, aí já melhora essa condição. Eu acho que o trabalho principal do Guardiola nessa temporada, sobretudo com a saída do Álvares, é achar mecanismos para dar mais campo para o Haaland jogar, para o Haaland não ficar só encaixotado ali e jogar, dando 3 passinhos para o lado, 3 passinhos para o outro, aquele jogo bem parado, que aí não é muito a cara do norueguês, não. E esta volta do Gundogan também vai ser muito importante para isso, né? É um jogador de muita movimentação. Ele com Kevin De Bruyne tem todo esse entrosamento que o Guardiola conseguiu encaixar, ajuda demais o próprio Haaland. Acredito que o Bernardo Silva é mais um jogador desses de muita movimentação, joga pelo lado. Savinho também vai ser mais um. O Grealish hoje é banco, né? É o jogador que pode entrar no segundo tempo. Ainda tem o Doku. São muitos jogadores, muitas peças que podem entrar nesse time do Manchester City, né, Will? Para você ver que a coletividade também sobressai nas individualidades de cada jogador que tem o Guardiola nesse time. O que mais me chama a atenção, eu foquei na primeira vez que eu falei, eu foquei no panorama da tabela e etc. O que mais me chama a atenção é que o Haaland é o tipo de jogador que, por vezes, o Guardiola dá uma escanteada, né? Quando o Guardiola treinou o Barcelona, por exemplo, o Eto'o perdeu posição, o Ibrahimovic não conseguiu muita coisa no Barcelona, né? E o Haaland chega para ser basicamente o contraponto. Se o Manchester City é o time em que a bola rola mais, a bola se movimenta mais que boa parte dos jogadores, né? E não é algo comum no futebol de hoje em dia, no futebol de primeiro nível, digamos assim, o Haaland é o contraponto. E, cara, quando um jogador que destoa tanto do restante do time chega, eu acho até natural que ele tenha dificuldade de adaptação. Isso não aconteceu com o Haaland. Por sinal, como bem destacou o Rodra, o Haaland, a temporada, ele foi caindo, né, de produção, de rendimento, etc., conforme a temporada acontecia. Eu acho que isso é algo que o próprio Haaland deve estar de olho, o Manchester City, o grupo City como um todo, né? Eu tenho certeza que está de olho, porque foi algo que o
o próprio Manchester City sentiu muita falta. O Haaland, principalmente na conquista do título da Champions, embora ele, obviamente, fosse um dos caras fundamentais desse elenco, em campo, a gente via ele com ele era quase que um coadjuvante, por assim dizer, de alguns outros jogadores, que é algo que eu, particularmente, não esperava. Então, quando eu digo que o Haaland, principalmente nesse começo de temporada, sem jogar competições de seleções, que eu particularmente acho um porre, eu detesto o futebol de seleções atualmente, agora eu espero que ele não gaste toda a lenha dele nesse começo de Premier League, que realmente está sensacional. Eu espero ver um Haaland sempre muito presente a partir de janeiro também, a partir de fevereiro, que a gente sabe que, sobretudo no futebol inglês, a virada de ano é um negócio complicado. Inclusive, pelo menos na última temporada, a Premier League começou a tentar atenuar. Do Boxing Day. Exatamente, tentou dar uma atenuada, né, nessa situação. Só que assim, eu espero que o Haaland tenha lenha para queimar ao longo de todo o ano. O Haaland, nessas 2 temporadas na Inglaterra, ele está sendo precoce demais, por assim dizer. Um Haaland fundamental em abril, em maio, é tudo o que o Grupo City quer, a ver se nessa temporada ele vai conseguir. Eu peço desculpas por novamente fugir da sua pergunta, Zé, porque as minhas preocupações em relação ao City, elas são num futuro muito próximo e também no final da temporada, porque assim, a gente sabe exatamente o que esperar do City, e a gente sabe que o City vai entregar, a não ser que aconteça uma epidemia que contamine só os jogadores do Manchester City, a gente sabe que o City vai entregar exatamente isso, Zé. E Zé, desculpa diga, entrar nesse meio, mas você, quando comentava antes do Will falar, você citou também o Gundogan, né? O Rodrigo já tinha falado sobre ele, o Will também. Eu acho que em relação ao Gundogan, a gente tem que lembrar também que, além do baita jogador que ele é e da importância coletiva que ele tem com a bola no pé, dentro do campo, a gente tem que lembrar também que há 2 temporadas atrás esse cara era o capitão de um Manchester City que conquistou a inédita Champions League em cima da Inter de Milão, né? Então, muito além também dessa toda a questão qualitativa em relação ao jogo que vai propor a equipe do Pep Guardiola, com o Gundogan chegando para compor esse elenco ali no meio de campo, também é um reforço muito importante para esse lado de bastidores do Manchester City, né? Me aparenta ser um cara muito querido pelo grupo, capitão e campeão na principal conquista da história do clube. Então, aparenta ser um jogador muito importante internamente também por essa questão de liderança, de ser um cara mais experiente, né? O Gundogan, que já é um dos atletas do Manchester City que ultrapassa a faixa dos 30 anos. Então, é um reforço também que, além do que a gente pode esperar dentro de campo, creio eu que ele vai ter um papel fundamental nessa área fora do campo, assim como teve durante todos os anos de Manchester City, em que herdou essa braçadeira de capitão. Sem dúvidas, eu acredito também que o Gundogan deve ser um dos grandes reforços da temporada europeia, não só do campeonato inglês. A gente sabe que qualidade ele tem e que deve ajudar o City a conquistar títulos nessa próxima temporada que vem por aí, que já está aqui para todos nós. E aí, se a gente fala do Manchester City, eu quero puxar o trabalho coletivo de Arne Slot. Como vem bem o Liverpool nesse início de temporada. Obviamente, a gente fala dos calendários, dos jogos iniciais. O Liverpool estreia contra o Ipswich Town. Tem também pela frente agora o time do Forest, joga em Anfield, mas é um início de trabalho, né? Se os torcedores do Liverpool achavam que a saída do Klopp seria algo muito ruim, por outro lado, a chegada de um novo treinador pode ser vantajoso para o time, uma oportunidade dele e também dos jogadores atuarem de uma forma diferente. E aí eu já quero destacar, não sei a opinião de vocês, mas uma das grandes surpresas que acredito que pode aparecer nessa temporada é jogador do Liverpool e é o Gravenberch, holandês. Jogou muito bem, né, a rodada passada pelo time do Liverpool e acredito que deve contribuir ainda mais para essa equipe. Você concorda, Rodrigo? Eu concordo plenamente. O Liverpool não conseguiu achar um 5 no mercado, né? Isso desde a temporada passada. O Liverpool já tem tentado muitos nomes para ocupar ali a posição que foi do Fabinho por muito tempo. O Fabinho
acabou perdendo por lesões, ainda a partir de 2022, sobretudo. Buscou gente como o Tchouaméni, que acabou preferindo para o Real Madrid. Nessa janela agora, o Zubimendi foi o grande objetivo que não deu certo. O Moisés Caicedo, que aí no último instante resolveu para o Chelsea, a mesma coisa o Romeo Lavia. Então, o Liverpool teve muitos problemas para essa posição de aqui no Brasil de número 5, né? De cão de guarda, de protetor da defesa. Para a temporada passada, o Klopp achou uma solução barata, mas que não resolve todos os problemas, que é o Wataru Endo, né? Jogador da seleção japonesa, muito voluntarioso, mas que não tem o nível técnico para assumir a titularidade assim incontestável. Tem o jovem da base, o Stefan Bajcetic, que acabou se machucando a temporada passada inteira e agora foi emprestado para o Salzburg. E o Gravenberch, que surgiu mais como um segundo volante, né, como camisa 8 na equipe do Ajax, ele pode sim preencher essa lacuna, tem sido o cara escolhido para fazer essa função. O McAllister chegou a fazer na temporada passada com o Jürgen Klopp, e tem feito muito bem, e é uma grata surpresa, assim, ninguém esperava o Gravenberch jogando tanto que está jogando. Talvez tenha a ver com a nacionalidade com o Arne Slot, uma conversa um pouquinho mais próxima, um entendimento melhor de como funciona o Gravenberch. O fato é que tem funcionado essa opção, e é uma solução dentro de casa que o Liverpool acha para armar o seu time, para organizar o seu time, que já tinha um 11 inicial muito bem definido, muito forte, e que o Slot preenche muitas das carências que o time tinha e das valências também, né? Se a gente for olhar o Liverpool do Klopp, era um time que atacava de forma vertical, sempre com muita velocidade, para aproveitar os espaços, em poucos toques na bola chegar na direção do gol, e sempre que possível acelerar o jogo, né? Só que a construção começava muito mais um passe longo, vindo direto dos zagueiros ou dos laterais para buscar esses pontas. Com o Arne Slot, o time constrói um pouquinho mais compactado de trás. É um time que troca mais passes curtos num primeiro momento, naquele primeiro terço de defesa. E aí, a partir do momento em que a defesa adversária se abre ou sobe, aí acelera e em poucos toques, da forma mais vertical possível, tenta chegar no gol, como era o Liverpool do Jürgen Klopp. Então, em essência, a forma de atacar, a forma de pensar o jogo, não muda muita coisa. Isso é muito bom, porque você tem a mesma base e você tem um grupo que se manteve muito parecido nesses últimos anos, e muda o treinador, mas a essência do trabalho fica em vários pontos. Então, esse é um trunfo que o Liverpool tem. E aí a gente tem que olhar, claro, para o ataque. O Luiz Dias, que vem fazendo um bom início de temporada, fez gol contra o Brentford, fez 2 contra o Manchester United no grande clássico do Old Trafford. O Mohamed Salah, que tem essa questão toda de renovação, mas que fez jogaços, inclusive, sobretudo contra o Manchester United, uma partidaça no Old Trafford. Um bom início também do Szoboszlai, né? O grande reforço que vem para essa janela é o Federico Chiesa, que ainda não estreou, mas ainda é Juventus com boas perspectivas. Mas o ponto principal nesse início, mais até do que Dias, Salah e companhia, é a defesa, né? 3 jogos, 3 clean sheets, 3 partidas sem tomar gols. É muito raro na Premier League como um todo, e nos próprios anos recentes do Liverpool, sair 3 jogos seguidos sem tomar gols, logo nos 3 primeiros jogos da temporada. Esse é um ponto que eu acho até mais importante da gente olhar, da gente observar. O Liverpool tem se defendido muito bem, tem sofrido pouco, por mais que tenham sido apenas 3 rodadas e contra adversários que o poderio ofensivo talvez não tivesse tanta força assim, mas é animador para o torcedor do Liverpool ver a defesa tão bem montada. Ô Will, como o Rodra também já adiantou sobre a situação do Salah no Liverpool, né, após a grandíssima vitória por 3-0 do time de Anfield sobre o Manchester United, fora de casa, jogo no Old Trafford, 3-0, o Salah mais uma vez muito bem, porém indicou que deve sair, né, deve ser o último ano dele pelo clube. Você acha que isso para o Salah e também para o Liverpool é algo que realmente deve fazer bem ou pode mudar alguma situação referente a isso? Porque a gente sabe que o grande craque do Liverpool, não só nesta temporada como nos últimos anos, é o Mohamed Salah. E o Salah também sair do Liverpool e ir para o mercado árabe, acredito que para ele já não é bom, deixando a minha opinião aqui também. Eu acho que ciclos se encerram, né, Zé? E eu particularmente acho que cabia, ou cabem, sei lá, né, 1 ou 2 temporadas a mais para o Salah, porque nesse começo de temporada tão bom do Liverpool, ele segue com números muito bons. Ele é o artilheiro do time juntamente com o Luiz Dias, né? O Luiz Dias, sim, eu acho que é o cara do futuro,
por assim dizer, do Liverpool, pelo menos nesse sistema ofensivo, e eu particularmente acho que cabia mais tempo para o Salah no Liverpool, sim. Só que o que mais me chama a atenção no Liverpool, é importante a gente destacar que o Liverpool é um time que ele tem o conservadorismo britânico, basicamente. O Arne Slot, que a gente falou tanto, né, nesse comecinho de temporada, ele é só o 21º técnico de um time que foi fundado no século XIX. Então, isso deixa claro o quanto o Liverpool se orgulha do seu conservadorismo. O Liverpool que basicamente trouxe só um cara, o Chiesa, que ainda não estreou, como bem disse o Rodra, né? E assim, o que mais me chama a atenção é que, ao contrário do Manchester City, que a gente estava falando até agora, o Liverpool é um time que, pelo menos na minha visão, é claro, já teve algumas provações, né? A gente pega a tabela do Liverpool, também 100%, com 100% de aproveitamento igual ao City, o Liverpool encarou o Ipswich Town, que, beleza, é um time que não jogava a Premier League há 20 blambers anos, não vou lembrar agora, né? Só que é um time, o Liverpool foi encarar o Ipswich Town fora de casa, em toda aquela ansiedade, né? Aquela volúpia do novato que está querendo mostrar serviço, e o Liverpool não tomou gols e venceu com alguma autoridade. Depois jogou contra o Brentford, que só perdeu pontos para o Liverpool, né? É sempre importante a gente lembrar disso, e depois fez o maior clássico do futebol inglês contra o Manchester United. Mais do que isso, repito, para mim o mais importante, não tomou gols. Se muita gente contesta o Alisson na seleção brasileira, ele segue incontestável, né, jogando no Liverpool, e principalmente é um cara que está em grande fase. A gente passou a duvidar muito, sobretudo dos laterais, né, do Alexander-Arnold e também do Robertson, e eles estão fazendo parte, muito bem, inclusive, desse sistema defensivo da equipe do Liverpool. E tem uma coisa que a gente precisa sempre mentalizar, né, que é a nacionalidade do Arne Slot. Ele antigamente a gente diria holandês, mas agora a gente tem que falar neerlandês, né, porque agora é Países Baixos e não Holanda. Então, é um estilo de jogo completamente diferente do que fazia o Jürgen Klopp. Costuma jogar com pontas, costuma jogar com mais velocidade e nem com tanta intensidade, bola vertical assim. Eu tô curioso para ver o quanto o Arne Slot vai, na verdade, o quanto não, como o Arne Slot vai seguir montando esse Liverpool, porque apesar de ser neerlandês, ele é um cara que lembra mais o Bert van Marwijk, que foi vice-campeão da Copa do Mundo de 2010. É um holandês, é um neerlandês que olha também para a parte defensiva. A gente acha que o futebol neerlandês é aquela loucura, né? Aquele futebol extremamente ofensivo e etc. O Arne Slot é um cara mais ponderado na sua volúpia ofensiva. E vou além, Zé. Muita gente não conhecia o Arne Slot. Eu acho que foi uma peça que o Liverpool, a diretoria do Liverpool, pensou muito bem no mercado. Até porque muita gente acha que o Liverpool tem a torcida mais inflamada da Inglaterra e etc. Ele treinava o Feyenoord. O Feyenoord era um time que estava numa seca desgraçada de títulos nos Países Baixos, e é uma torcida tão inflamada quanto. Eu acho que, pensando na atmosfera de clube, foi uma peça muito bem flagrada pelo Liverpool. Agora, só retomando, né? Cabia mais uma ou duas temporadas do Salah, só que, se caso ele não queira, tá tudo bem. Tem o Luiz Dias, que para mim vai ser a cara do Liverpool para os próximos anos. Ô Pedrão, e se também chegou o Arne Slot, a gente tem que falar sobre o Chiesa, né? O italiano, eu acredito que é uma bela contratação. Infelizmente, é um jogador que passou por muitos momentos delicados, muitas lesões, o que afetou demais, né, no segmento dele na Juventus, no futebol italiano, mas é uma boa contratação do Liverpool, até também pelo que pagou pelo jogador italiano. É a liga inglesa que vai conseguindo cada vez mais craques, e o Chiesa é mais um ótimo jogador para o time do Liverpool. Não, muito boa contratação. A única coisa que me preocupa em relação ao Chiesa, assim como você falou dessa questão de lesões,
que atrapalharam o rendimento dele na Juventus, é ver como que ele vai se adaptar em relação a isso na Premier League, que para mim é o campeonato mais intenso, mais físico que a gente tem no campeonato, no futebol europeu, né, na minha visão. É um bom jogador, gosto bastante do Chiesa. Na temporada passada foi longe de ter um de seus melhores anos pela Juventus, mas essa mudança de ares pode ser positiva para esse atacante italiano, e acho que vai cair bem nesse time do Liverpool com o Arne Slot, mais uma opção para esse setor ofensivo, que agora tem o Luiz Dias, como bem citou o Will, o Salah, que pode estar de saída ao final dessa temporada, e o Chiesa acho que vai ser uma primeira temporada de adaptação, e na sequência, creio que pode entrar como um bom substituto para o Salah, caso deixe o time do Liverpool. E seguindo com você, Pedro, se a gente citou, né, o time do Liverpool, que jogou e goleou o Manchester United por 3-0, também a gente tem que falar um pouco dos Red Devils. E aí quero destacar um jogador brasileiro, Casemiro. Todo mundo sabe que é um vitorioso, um grande jogador, atleta de seleção brasileira, com Copa do Mundo no currículo, porém não vem bem, né, quando se trata de Manchester United e Premier League. Sai do Real Madrid, né, já não é a primeira temporada dele com a camisa do time inglês, que é o Manchester United, porém foi muito mal na partida contra o Liverpool e não consegue voltar a jogar o que antes jogava pelo time madridista, né, Pedro? Essa é a terceira temporada do Casemiro pelo Manchester United. Acho que ele teve um início muito bacana lá na Inglaterra. Os torcedores do United elogiavam muito o Casemiro, mas depois foi tendo uma queda de rendimento muito grande, que ocasionou também com que ele parasse de ser convocado para a seleção brasileira, né? O Casemiro é um grande jogador, isso é inegável, fez história no Real Madrid, teve um início bem bacana no Manchester United, mas agora vai tendo uma queda de desempenho muito grande, né? A primeira temporada foi boa, a segunda nem tanto assim, esse início de terceira temporada tá bem abaixo do que a gente pode esperar do Casemiro. Isso reflete também no futebol brasileiro, né, na seleção brasileira, que ele deixa de ser convocado desde o final da Copa do Mundo de 2022, e o Casemiro não apareceu mais na lista de convocados da seleção, né? É um início de temporada, fez 3 jogos até aqui, as 3 rodadas do Manchester United. Mais uma vez, o United começa decepcionando bastante na Premier League, assim como vem sendo nos últimos anos. O torcedor imaginava que na temporada em que chegou o Cristiano Ronaldo poderia acontecer algo de diferente, não aconteceu. O time continua naquela mesma situação que o torcedor já vem se acostumando em relação à Premier League, mas o Casemiro é um pilar muito importante se conseguir jogar o que a gente sabe que pode fazer. Vive um momento muito ruim, mas se o Casemiro conseguir voltar a ser um pouquinho daquele volante do Real Madrid, pode mudar esse time do Manchester United de patamar. Torcer para que o jogador brasileiro consiga voltar a desempenhar seu bom futebol lá na Inglaterra. Ô, Rodrigo, você acha que a escolha do Casemiro de sair do Real Madrid, de sair de uma Liga Espanhola e ir para a Premier League, jogar no Manchester United, que a gente sabe bem que as últimas contratações do time do Manchester United não renderam? Foram jogadores de muita expectativa, porém que não contribuíram dentro de campo quanto o esperado por parte da torcida. Você acha que essa escolha do Casemiro foi ruim? Atrapalhou também, se tratando de, não final de carreira, mas a gente sabe que ele já é um jogador experiente, poderia ter ido para um outro clube, talvez até o próprio rival. A gente sabe que tem o Rodri hoje, mas há 3 temporadas passadas o Casemiro era um dos melhores volantes do mundo. Pois é, assim, eu acho que o Casemiro, o ciclo dele no Real Madrid tinha finalizado, porque, assim, você ganha tantos títulos que tem uma hora que você tem que procurar novos ares, tem uma hora que você tem que procurar novos desafios, faz parte da vida, é normal. E o Casemiro, nesse caso, ele deixou muito claro, era a mudança de um ambiente para ter mais competitividade, para experienciar uma nova liga, era um desejo pessoal dele, então não tem como você cravar que foi uma decisão errada, né? Era algo muito da pessoa Casemiro. Agora, falando de bola de campo mesmo, o Casemiro ele tem uma queda de nível muito grande da temporada passada para essa, tem alguns problemas de lesões no meio, mas ele, no que eu vejo do Manchester United hoje, ele não seria a peça ideal, né? Por mais que o Casemiro, seja titular absoluto do Manchester United, eu vejo que o que falta para o Manchester United funcionar enquanto equipe é um cara com um perfil exatamente oposto do Casemiro, do ponto de vista de qualidade técnica, né? Que é exatamente um distribuidor de jogo, um organizador de jogo, um cara que vai ter essa segurança na saída de bola, fazer com que a bola saia da defesa mais qualificada para o meio campo, para o ataque do Manchester United. O Erik ten Hag,
pediu assim, implorou de joelhos, andou, pagou todas as promessas da vida até a Catalunha umas 3 vezes para tentar contratar o De Jong, não conseguiu, né? E essa insistência do Ten Hag explica um pouquinho da fase atual do Manchester United, porque o United é um time muito vertical, muita correria, muito suor, muita transpiração. Falta um pouquinho mais de inteligência com a bola, de parar o jogo, pensar um pouquinho, olhar o que está acontecendo, né? E os erros do Casemiro contra o Manchester United, eles não são uma exceção à regra, eles não são algo fora da casinha. É isso que o Casemiro tem entregado mesmo para o Manchester United. Em jogos que o Manchester United não é pressionado lá em cima, não é apertado na saída de bola, tudo bem, ele consegue jogar, ele consegue desarmar do ponto de vista defensivo, ele ainda é um bom jogador, consegue fazer boas ações defensivas, mas quando precisa ter a bola, ele não consegue contribuir para a evolução do Manchester United dentro do campo, para que o Manchester United ganhe campo para poder jogar, né? E isso tem sido altamente prejudicial. O exemplo aí é cristalino, né? Roubou a bola do Casemiro, que tocou ela errada, tocou para o Salah, o Dias entrou e fez gol, né? Tomou a bola do Casemiro, passou pelo Salah, o Dias foi lá e meteu outro gol. Então, assim, pro Manchester United hoje, talvez o melhor para fazer essa dupla com o Mainu, que é um jogadoraço, talvez seria ideal um cara com um perfil diferente do Casemiro. Eu não acho que o Casemiro seja o cara para resolver os problemas do Manchester United hoje, mesmo se ele melhorar e voltar à grande fase dele. Eu acho que não tem encaixe, né? Não tem encaixe mesmo. E aí eu pensaria, se eu fosse o Casemiro, em algum outro projeto, alguma outra coisa, talvez, quem sabe jogar aqui no São Paulo, por exemplo, tudo que revelou ele, que tem um carinho muito grande, seria uma baita adição, seria um contexto diferente que você não tem que ter essa exigência toda para fazer essa construção da defesa para o ataque, você pode trabalhar com passes mais simples. É um grande jogador, um dos maiores volantes da história, um dos maiores volantes do século XXI, mas eu acho que o casamento não dá certo, assim, porque a característica do Casemiro não é o que o Manchester United precisa. E o Manchester United, do jeito que está hoje, bagunçado, acaba ganhando mais e mais e mais a imagem do Casemiro como meio-campista. Você concorda, Will? Acredita também, como disse o Rodrigo Serafim, na situação que envolve Casemiro e Manchester United? Eu acho até natural que nós, enquanto brasileiros, a gente olhe pro brasileiro. E que brasileiro, né? Jogador de Copa do Mundo. O Casemiro é incontestável. A história que ele construiu é maravilhosa. Mas, cara, é algo muito além do Casemiro. Há quanto tempo o Manchester United é uma verdadeira bagunça? Não tem outra palavra para descrever o Manchester United como uma bagunça. Entendo a contratação do Erik ten Hag, que levou o Ajax à semifinal da Champions League, quase levou a final da Champions League contra, né, o próprio Liverpool, mas, cara, assim, o Casemiro, ele desde quando ele chegou no Manchester United, eu acho que ele teve uma temporada e meia muito boa, que ele deu jeito num time que já era bagunçado, mas toda a relação esgarça, né, quando só você se doa, toda a relação esgarça. E assim, o Erik ten Hag não conseguiu costurar algo em torno do Casemiro. O pessoal que controla o Manchester United, que inclusive talvez seja o caso mais antigo de protesto contra um grupo societário, né? Os irmãos Glazer, há muito tempo, são muito reclamados pelos torcedores do Manchester United. Só o Casemiro se doou e agora, aparentemente, ele simplesmente cansou. Eu falo muito da tabela, né, de sequências, assim como aconteceu com o City, que teve alguns compromissos mais em conta, contra times mais acessíveis, e diferentemente do que aconteceu contra o próprio Liverpool, né, que por sinal foi o adversário do Manchester United na terceira rodada, tomou um 3-0, assim, esfregando a cara no asfalto, né, foi um 3-0 feio. O Liverpool fez o que bem quis com o United. Nas duas primeiras rodadas, o Manchester United venceu o Fulham, convenhamos, né? O Fulham, um time ajeitadinho e tal, mas é o Fulham, com gols 42 do segundo tempo, e depois perdeu para o Brighton, né? Que, convenhamos, é um time muito organizado, talvez dos times
fora do que a gente se acostumou a chamar de Big Six, talvez seja o melhor hoje no futebol inglês, né? Ele e o Newcastle, o Brighton foi até melhor que o Newcastle na última temporada, mas assim, não dá, o Manchester United é uma completa bagunça, é um time que é muito facilmente vencível, né? Por assim dizer, tomou 4 gols aí em 3 jogos, tomou 5 gols, na verdade, em 3 jogos, já é uma média quase de 2 gols por jogo. É um time que não vai disputar o UEFA Champions League mais uma vez. É um time que, nesse momento, eu acho que é até injusto a gente falar do quanto não deu liga do Casemiro, não dá mais liga, perdão, do Casemiro com o Manchester United e a gente seguir falando do Erik ten Hag, que para mim, pensando no campo, é o grande problema. O Erik ten Hag também me parece que ele não encontra mais solução para o Manchester United. E, só para fazer uma provocação aqui, a gente estava falando do Liverpool que faltavam 5. Talvez o Casemiro seja esse nome. É claro que isso na Inglaterra geraria uma celeuma absurda. Mas se faltam 5, temos aí o Casemiro. Me parece um bom 5, né? Realmente seria uma ótima chegada para esse time do Liverpool, Casemiro, né? E para a gente encerrar também em relação ao time, a seleção, assim, a seleção não, né? A Premier League e selecionar também clubes que estão iniciando muito bem, queria dividir aqui com vocês também bons inícios de Brighton, também do Arsenal, que já é um clube que carrega uma competitividade muito maior do que o próprio Brighton, é um outro tipo de investimento, e aí também o Newcastle, como você citou, Will. Quero trazer com o Pedro Cunha também para falar um pouco desse Arsenal, aproveitar que você está com a camisa do Arsenal, né, Pedro? O que você pode falar para a gente também deste bom início, mais um grande início de temporada dos Gunners? Zé, o Arsenal tem um bom início de temporada e uma história recente muito bacana na Premier League. Nas últimas 2 temporadas, lutou contra o Manchester City pelo título, terminou as 2 últimas temporadas na vice-colocação. Dessa vez começa com 2 vitórias e um empate na Premier League, e é um time que me agrada bastante. O estilo de jogo que o Arteta propõe aos seus jogadores, o material humano que tem o Arsenal vem há bastante tempo se reforçando muito bem, na minha visão. Agora com o Havertz também, tem o Odegaard ali no meio de campo, que jogou muita bola na temporada passada, o Rice, pilar espetacular desse time. Gosto muito também dos jogadores de ataque, Saka, Martinelli, o Gabriel Jesus. É um time que cada vez mais ele vai se mostrando mais construído, né? Quando a gente via o Arsenal nessa primeira das temporadas, há 3 anos atrás, que lutou pelo título contra o Manchester City, eu, pelo menos falando por mim, ainda via um time um pouco em construção. Dessa vez, me passa essa imagem de ser um time mais preparado, de ser um time mais cascudo, acostumado a viver esse tipo de situação, esse grupo de jogadores acostumados a tentar buscar um título, a viver essa busca lá na parte de cima da tabela. Acho que o Arsenal pode ser a grande pedra no sapato do Manchester City nessa temporada. Lógico que os Citizens são favoritos para conquistar mais uma vez a Premier League. O Liverpool tem um baita início de temporada. O Arne Slot está muito bem, mas ainda é um início de trabalho, né? Ainda são 3 rodadas de Premier League para a gente avaliar um início de trabalho. A vitória contra o Manchester United, de fato, é muito convincente, mas acho que o Arsenal é o principal candidato a atrapalhar, a tentar prejudicar o Manchester City nesse andamento de Premier League, para mim, com um grupo de jogadores bem acostumado e bem preparado, um time já pronto, já entrosado, algo que vinha sendo construído no decorrer dessas temporadas. Rodra, quero falar com você em relação aos 2 times que não fazem parte do Big Six e depois deixar para o Will Ferreira falar sobre o Chelsea, que investe bastante, mas até aqui não vem conquistando muitos títulos, muitos retornos, vamos dizer assim. Rodra, primeiro você, para falar sobre o Brighton e também do Newcastle, 2 clubes que não são do Big Six, mas que investem pesado também, e tem brasileiros que brilham com essas respectivas camisas. Do lado do Brighton, o João Pedro é o grande destaque, e também do Newcastle, o Bruno Guimarães, o próprio Joelinton, bons times que estão de agrado até aqui nesse início de temporada. Junto eles dois do Aston Villa, são as 3 grandes camisas a desafiar esse Big Six nas últimas temporadas de Premier League. Nessa temporada deve ser algo nesse sentido, inclusive o
o Aston Villa é quem está na Liga dos Campeões, e mais um ano de ótimo trabalho do Unai Emery logo de cara. Mas falando especificamente de Brighton e Newcastle, o Brighton é um time que chama muita atenção. Primeiro porque fez a maior janela de transferências da sua vida, trazendo muita gente promissora. O Yakuba Minté, que era ligado ao Newcastle, estava no próprio Feyenoord do Arne Slot na temporada passada, jogando muita bola. O Hunter, que veio do Leeds United, também esse travante francês muito prolífico. O próprio Wipper também, que era jogador do Feyenoord do Arne Slot. Muita gente nova e promissora nesse time do Brighton, que vai fazendo as suas contratações. O Kadioglu, que veio do Fenerbahçe, jogou com a seleção da Turquia na última Euro, é um cara muito polivalente, que pode jogar em várias posições. E o começo do Brighton ele é muito interessante, porque além dessas peças no campo, além, claro, dos jogadores que já estavam se mantendo no elenco, então você fala de Enciso, você fala de Mitoma, os mais experientes, o Welbeck, o próprio João Pedro também. Tem o trabalho do Fabian Husseler, né, o técnico suíço, só 31 anos de idade, é um técnico muito novo, veio de trazer o São Paulo à primeira divisão da Bundesliga, um trabalho espetacular na segunda divisão alemã na temporada passada, e começa muito bem, trendendo muito do que é o sistema da Premier League, do que é esse jogo, sempre de transição rápida, sempre de muita velocidade, de privilegiar os caras que têm mais velocidade, mais qualidade técnica na frente. Ele já usa de cara, desde o início da temporada, o João Pedro, por mais que seja o camisa 9 do Brighton, mas como um 10, jogando como organizador mesmo, armador, e segundo atacante encostando no Welbeck, o Welbeck como referência e o João Pedro vindo de trás. E o João Pedro fez 2 ótimos jogos nas 2 últimas rodadas, exatamente fazendo esse papel de construção, né? Contra o Manchester United em casa, depois contra o Arsenal, empate em 1-1 no último final de semana. É algo que a gente tem que ficar de olho. A gente vai falar daqui a pouquinho do Rafinha, do Barcelona, mas o João Pedro está fazendo um papel semelhante, que é um papel que a seleção brasileira tem precisado muito. A seleção brasileira não tem conseguido articular as suas jogadas ofensivas, e esse é o papel que o João Pedro está fazendo bem nessas primeiras rodadas do Brighton. Significa que tem que ir para a seleção ser titular de cara? Não, vamos com calma. Mas é um começo de temporada muito bom, muito interessante, e que vale a pena ficar de olho, porque o Brighton foi ao mercado, se reforçou enquanto elenco, é um time muito talentoso. Vamos ver se vai ter cabeça no lugar e perna para seguir nessa toada, brigando ali por G4 e por Champions League. O Newcastle, por sua vez, um trabalho bem consolidado do Eddie Howe, né? A principal contratação, entre aspas, é ter mantido o Isaac, que tinha a sondagem do Arsenal, né? Muito interessado na contratação, pagou 70 milhões o Newcastle no Alexander Isaac, que é uma peça fundamental, fazedor de gols. Também é um time muito vertical, que aí conta muito bem com esses passes longos do Bruno Guimarães, essas distribuições de bola que funcionam muito melhor no Newcastle do que na seleção brasileira, as infiltrações do Joelinton, mas é um time que perdeu do ponto de vista de elenco, justamente por conta do fair play financeiro, para balançar, para organizar a sua receita, o seu caixa. Vendeu Elliot Anderson para o Nottingham Forest, jogador importante. O próprio Yakuba Minté, que teria mais espaço, mais minutos na equipe do Newcastle, foi para o Brighton. Então são times interessantes, times quase sempre muito verticais, que vão te punir se você der espaço para corrida em velocidade no contra-ataque, e que tem jogadores jovens e muito interessantes. Vamos ver até onde a perna aguenta para que eles consigam se manter nessa briga ali nas primeiras posições. Aquela briga com o Manchester City, com o Liverpool e com o Arsenal, que é sempre muito difícil. Ali, desses 3 para trás, para baixo, aí a coisa fica um pouquinho mais palpável. Aí você tem a briga com o Chelsea, com o Tottenham, com o Manchester United, daí dá para pensar numa briga de igual para igual. E para a gente fechar, então, o campeonato inglês até aqui, com você, Will Ferreira, falar sobre esse Chelsea, que investe pesado, gasta muito dinheiro, mas até aqui não tem retorno em relação a títulos, como eu disse anteriormente. E aí, o que você espera do Chelsea? A sua expectativa realmente com este início? Goleou o Wolverhampton e depois empatou em casa com o Crystal Palace. Então, a balança não está nem um pouco equilibrada, né, Will? Cara, eu... Sendo bem sincero, Zé, o Chelsea ele me irrita bastante, porque o Chelsea é um time que a questão não é nem a pandemia mudou não só o mundo, mas o mundo do futebol também. E o Chelsea, a história do Chelsea começou a mudar um pouco mais, um pouquinho antes da pandemia, na época da guerra da Ucrânia. A gente tem que fazer todas as críticas possíveis
ao Roman Abramovich, mas era um cara que sabia o que estava fazendo. Não era só colocar o dinheiro, ele conseguia manter um pensamento de futebol em torno do Chelsea, mais do que isso, ele conseguia modernizar esse pensamento. Começava com o José Mourinho, aí teve um período de Avram Grant, ganhou a Champions League, etc. Aí trouxe o Antônio Conte, que é um cara extremamente centralizador. O Roman Abramovich conseguia modernizar o seu pensamento, modernizar também o próprio Chelsea. Saiu o Roman Abramovich, o Chelsea virou um time meio que zumbi, né? É um time que todo mundo sabe que consegue torrar os tubos o tempo inteiro. Nessa temporada fez mais uma vez uma janela de transferências absurda, né? Contratou o Desbury Hall, contratou o Renato Veiga também, o Anselmino, contratou o Jorgensen, inclusive a questão da meta do Chelsea, parece que cada hora que eu ligo para ver um jogo do Chelsea tem um goleiro diferente, um negócio inacreditável assim, e o Chelsea não consegue se firmar, de jeito nenhum. Se começou muito bem contra um Wolverhampton que parece que cada vez mais, né, tá meio que como é que eu posso dizer? É um time que parece que o melhor do Wolverhampton já passou, né? Eu sempre tenho a impressão que o Wolverhampton é um time cheio de altos e baixos e quando joga, quando recebe o Fulham, não consegue vencer. Então o Chelsea me parece que é um time que tá meio perdido, mais uma vez, na temporada. A ver como vai ser o Chelsea, que não vai jogar nem a Europa League, né? Vai jogar a Conference League, vai ter que jogar aí, já eliminou, o Servette, e aí a gente vai ver como que vai ser o Chelsea contra times aí do poderio do Lask Linz e do Mladá Boleslav, mas assim, cara, eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar que esse grupo de Big Six, a gente tem que reformular ele. Me parece que nesse momento o Newcastle é um time muito mais competitivo, por exemplo, que o Chelsea, o Aston Villa também, o Brighton, sem ser um grande investidor do poderio, né, do Roman Abramovich antigamente, por exemplo, me parece que essa questão do Big Six, ela tá cada vez mais por fora. Eu, mais uma vez, acho que o Chelsea vai irritar bastante o seu torcedor, sendo bem sincero, e peço desculpas ao torcedor do Chelsea, que, cara, é muito jogador bom e é um time que não tem um elan, né? O Maresca me parece que é um técnico despreparado para assumir um time do tamanho do Chelsea, ou vai ver o Maresca é um técnico do tamanho do Chelsea atual. Peço desculpas aí aos torcedores do Chelsea. Tá certo. Então agora fechamos a Premier League e vamos para o Campeonato Espanhol, a La Liga, que se muitos achavam que o Real Madrid era quem ia mandar desde o início, estão enganados, porque o Barcelona chegou com tudo, novo treinador, o novo comandante que é o Hansi Flick, e aí o time do Barça agora realmente está muito bem. A gente fala do elenco do Real Madrid, mas também o que está jogando o Barcelona no seu coletivo. Também a gente vai citar o Rafinha atuando como um armador, aquela famosa função de um 10, de um camisa 10 e não mais como um ponta direita, ponta esquerda que também já fez essa função. Vamos então começar com você, Pedro Cunha, para falar dessa nova função do Rafinha, que também pode ser o testado, utilizado, não nesta eliminatórias pela seleção brasileira, porque não foi convocado, mas quem sabe numa próxima, porque está jogando demais o senhor Rafinha, hein, Pedro Cunha? Tá jogando muito. O Rafinha, que sempre fez uma função mais de beirada de campo, mais de lado de campo, partindo para um para um, nessa de cortar para dentro para buscar o ataque. Dessa vez o Rafinha é muito mais construtor, muito mais participativo, tocando mais na bola durante o jogo. Acho que talvez isso possa até ser um diferencial para ele em relação à seleção brasileira, né? Na Copa América, ele também teve uma função enquanto em campo, pelo menos na minha visão, caindo mais pelo lado de campo. Dessa vez fica fora da lista dos convocados. Se a gente for analisar esses jogadores que fazem lado de campo da seleção brasileira, se tem o Estevão, o Luiz Henrique, o Rodrigo pode fazer essa função, o Vini Júnior, é uma concorrência muito grande. A gente olha também os caras que ficaram de fora, tem o Martinelli, o Savinho, que foi cortado por questão de lesão. Agora, nesse quesito com a bola na parte mais interna do campo, participando mais, sendo um verdadeiro criador, um verdadeiro construtor,
a gente vê menos opções no futebol brasileiro como um todo, para ver nesse quesito de seleção brasileira. Muito a gente se pergunta onde está o 10 brasileiro, porque se tem o Neymar não pode jogar. E aí, onde está o 10? Quem é o 10? Quem é o clássico 10 do futebol brasileiro? Você tem o Rodrigo, que pode cair por dentro, você tem o Paquetá, que faz a função, mas quem que é o 10? E o Rafinha começa a fazer um pouco mais dessa função, né? Um cara mais construtor, mais criativo, participando pelo meio, muito participativo nesse começo de campeonato espanhol. Fez um hat-trick na última partida, já são 2 assistências também, 5 participações em gol em 4 rodadas de La Liga, uma função onde ele participa muito mais do jogo, é muito mais acionado e ajuda um Barcelona a construir grandes resultados, como vem fazendo nesse início de La Liga, líder do campeonato, à frente do Real Madrid, né? Como você falou, Zé, muita gente imaginava que com os reforços o Real ia dominar da primeira à última rodada, ia ser soberano durante o campeonato inteiro, mas está aí um Barcelona com 100% de aproveitamento, que passa muito também por essa nova característica, o que está jogando de bola o Rafinha. Agora, para o Rodrigo Serafim e também o Will Ferreira, já vou pedir para o Luca Dutra colocar a arte do Barcelona, deste elenco, que não é tão recheado, com todo respeito ao Barcelona, não é tão recheado quanto do Real Madrid, isso aí não tem nem dúvida. E aí, quero começar com você, Rodrigo Serafim, depois o Will prossegue, para a gente falar do elenco do Barcelona com o Hansi Flick. A gente sabe do trabalho do Flick, como foi no Bayern de Munique, inclusive o Barcelona não quer nem se lembrar, né, de como era atuar jogando contra o Bayern de Munique em noites de Champions League. Quero perguntar para vocês o quanto o estilo do Flick no Barça pode ajudar no potencial de jovens, como, por exemplo, o Yamal, e também se este trabalho dele serve para retomar a confiança de também voltar a pensar em títulos. O Barcelona, que nos últimos anos não conseguiu tantos assim, como é da sua história. Primeiro o Rodrigo e depois vai o Will. Esse começo de campeonato espanhol para o Barcelona é muito animador, porque das últimas 3 vezes em que venceu os 3 primeiros jogos de campeonato, foi até ao 4º jogo vencido, depois disso contra o Real Valladolid, foi campeão, né? Então é já um bom indício, um bom sinal de começo de temporada. O Hansi Flick é um cara muito vertical, um cara de um jogo muito físico, um jogo de muita imposição, e que vai construir jogadas com muita velocidade. Ou seja, quando eu falo velocidade, é com poucos toques na bola. Você esticar um passe para, na sequência, já achar um segundo passe, e nisso está dentro da área, nisso tentar uma finalização. Esse é o estilo do Hansi Flick, e nisso que o Hansi Flick fez seus melhores momentos no Bayern, Barcelona lembra bem. Falando, só dando uma palhinha rápida sobre o elenco, e aí aproveitando para traçar sobre o Rafinha, o Rafinha ele deixa de ser ponta direita, que ele foi nos tempos de Leeds, que ele chegou assim, inclusive, na seleção brasileira, a partir do momento que surge o Lamine Yamal. Porque o Lamine Yamal é diferente de tudo, é um cara extra classe, é um cara que vai dominar o futebol mundial, que vai ser a referência da próxima geração, que vai ser o grande craque que daqui a 5, 10 anos a gente vai estar falando como a base para a gente comparar qualquer outro jogador, né? O Lamine Yamal é diferente de tudo. E a partir do momento que surge o Lamine Yamal muito bem como um ponta-direita, muito técnico, driblador, que entende o jogo, que vai para cima, que tem 1 contra 1, que tem essa trazida para dentro com a perna esquerda para passar, para cruzar, você precisa abrir espaço para ele. O Rafinha, como ponta-direita, ok, teve seus bons momentos, mas não chega perto do Lamine Yamal. Então ele precisa se mover, ele precisa sair dessa ponta-direita, e aí ele vai para a ponta-esquerda, né? E na ponta-esquerda, trazendo um pouquinho mais para dentro, com um pouquinho mais de liberdade para liberar corredor para o balde, o Rafinha começa a melhorar a produção. Tanto que nas quartas contra o Barcelona, contra o PSG na Champions passada, ele é o melhor jogador do Barcelona nos 2 jogos, jogando exatamente como um meia, como um falso ponta esquerda, vindo para dentro. É mais ou menos o processo que ele tem nessa temporada, com a diferença de que o Hansi Flick, no 4-2-3-1 dele, precisa desse cara como segundo atacante, vindo do meio para encostar no atacante. Não é à toa que o Lewandowski começa a temporada goleadora do jeito que está começando, e não é à toa que o Rafinha está jogando a bola que está jogando. Encaixa no sistema do Hansi Flick, já é um movimento que veio na temporada passada, então isso é importante. O estilo de jogo do Xavi também ajuda muito a esse encaixe mais rápido do Hansi Flick com o Barcelona. É algo mais ou menos semelhante à troca Klopp-Slot lá no Liverpool. Agora, falando da profundidade do elenco, eu tenho preocupações com algumas peças. O Ansu Fati, eu não sei que nível que vai voltar, já que mal jogou no Brighton, ficou a temporada inteira passada machucado, praticamente.
O Bernal, jogadoraço também, muito bom. O prospecto mais parecido com o Busquets, que saiu de La Masia, da base do Barcelona, jogou muito bem nas primeiras rodadas e aí se machucou diante do Rayo Vallecano, já a lesão que vai tirar ele da temporada inteira, uma pena, porque estava jogando muita bola, só 17 anos de idade. O Casador é um cara um pouquinho diferente, mas pode fazer essa função de primeiro volante, mas vai ser fundamental o De Jong voltar bem, voltar no melhor nível. E no mais, é um time que compete muito, que briga muito, que vai ter essa orientação e esse treinamento para pressionar mais, para morder mais os adversários e que tem tido uma inventividade ofensiva que, olha, é muito promissora. Muito legal esse começo de temporada do Barcelona. Eu espero que vá brigar pelo título de La Liga, até por esse começo de temporada muito bom, e que possa também sonhar com outras coisas grandes na temporada. Eu particularmente acho que tem um buraco no elenco do Barcelona na posição como o segundo volante, por assim dizer, onde tem o Gavi e o Fermin. Não que eles sejam ruins, longe disso, né? Mas eu acho que são jogadores, o Gavi pensando como titular, né? Que pensando no restante, é um cara que deixa um pouco a desejar. E aí cabe ao Frank de Jong, que é o cara que sempre teve uma ligação direta, que o Hansi Flick tanto gosta, né? Foi assim na seleção alemã, foi assim no Bayern também. Cabe ao Frank de Jong saber onde colocar a bola, onde lançar a bola. Vai ser para o Yamal na direita, vai ser para o Olmo na esquerda. Acho até que o Olmo pode jogar um pouco mais grudado no Rafinha, né? Para fazer com que o Baldé utilize a força física dele para atacar o lado esquerdo. Vai ser direto para o Lewandowski, ele vai fazer o pivô, vai fazer o currupio e finalizar, vai distribuir para algum dos lados, vai recuar para o Rafinha para se posicionar melhor. Eu particularmente acho que o grande cerne desse time, na verdade, desse elenco do Barcelona, vai estar em saber como eclipsar o Gavi ou o Fermin, porque são talvez do time titular, que a gente deve se acostumar a ver do Barcelona, talvez sejam as pontas mais fracas. Acho até que o Lamine Yamal, nesse começo de temporada, e até por tudo que fez em Eurocopa e etc., tá devendo um pouquinho, fez só um jogo, embora ele tenha corrido bastante, né, seja um jogador extremamente físico, de muita vitalidade e etc., mas o grande número, por assim dizer, é o do Lewandowski, dos 4 gols nos 4 jogos. Porém, é claro, até pensando como torcedor brasileiro, né, da seleção, o Rafinha centralizado talvez seja a grande novidade, não só do Barcelona, mas também do futebol europeu. Acho que o Barcelona pode ter encontrado aí o seu cara para ser o diferencial, a notícia nova, o fato novo que pode colocar o Barcelona na briga de La Liga. Acho que briga por Champions League talvez seja muito, né? Mas a gente nunca pode duvidar de um clube do tamanho do Barcelona. Acho que esse meio de campo e principalmente essa posição de segundo volante podem determinar os rumos do Barcelona no restante da temporada. E se a gente citou o Barça, também não ficará de fora o Real Madrid, o grande rival do Barça. Já vamos aqui com o elenco também, todo caprichoso, um elenco muito de muita constância que a gente pode esperar desse Real Madrid, porém não é o que a gente está vendo neste início. Começar com você, hein, Pedro Cunha. Outras peças chegaram nesse time do Real Madrid, e aí a gente sempre deve lembrar do número 16, Endrick. Deve ganhar oportunidades nas mãos do Carlo Ancelotti. E aí quero saber de você, se já para esta temporada, a torcida brasileira, obviamente, quer ver muito do Endrick no Real Madrid, mas, pelo menos na minha visão, não sei qual é a sua, o Mbappé, obviamente, está à frente, porém o Endrick pode ser um grande substituto, deve ganhar essas oportunidades com o trabalho feito pelo Ancelotti. Esses jovens costumam se dar bem quando o trabalho é feito pelo Ancelotti, assim como foi o Vinícius Júnior e também o Rodrigo, né, Pedrão? Imagino justo isso que você falou, Zé. O Endrick até aqui não teve uma oportunidade como titular do Real Madrid no decorrer da temporada oficial, né? Ele acabou jogando nos amistosos, vai sempre entrando numa reta final, jogando 10, 11, 9, 8 minutinhos, mas, na minha visão, pode ser esse jogador substituto do Mbappé, no caso.
Acho que quando começar o andamento das Copas Nacionais, o Endrick também deve ganhar mais alguns minutos, suas primeiras oportunidades como titular do Real Madrid, mas é um time muito qualificado, né? Quando a gente olha uma disputa do Endrick com o Mbappé pela centroavância, o Endrick que no Palmeiras caía também às vezes pelo lado direito, então já disputa com o Rodrigo, com o Arda Güler, o Valverde, que pode fazer também essa função, é uma competitividade interna muito grande. Isso vai ser importante para o Endrick, para crescer o perfil dele como jogador. Já conseguiu marcar seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid contra o Valladolid, por La Liga também, no Santiago Bernabéu. Vai ser um jogador muito importante para essa sequência de temporada, porque o Mbappé, de fato, é o titular absoluto da posição, por tudo que durou toda essa negociação entre Mbappé e Real Madrid, pelo currículo, por ser um jogador mais preparado, por ser um cara que hoje em dia está mais pronto, por ser melhor do que o Endrick também, mas vai ser uma parceria muito importante para o jogador brasileiro se desenvolver. E quando não tiver Mbappé, o Endrick vai estar lá e com certeza vai dar conta do recado, porque quando você está junto com os melhores, como é o caso do Endrick nesse time do Real Madrid, você vai se capacitando cada vez mais, e acredito que nessa primeira temporada não, mas quem sabe nas próximas o Endrick não pode começar a ganhar suas principais oportunidades como titular do Real Madrid na hora do jogo grande. Agora, começando com o Will Ferreira e depois o Rodrigo pode continuar, a pergunta que fica, né, para todos nós que acompanhamos o futebol europeu, por que este elenco tão valioso do Real Madrid ainda não rende o esperado neste início de temporada? E também como o Carlo Ancelotti pode fazer para que esse quarteto ofensivo que a gente fala tanto de Bellingham, Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé possa render o mais rápido possível, porque são os grandes jogadores desse elenco e, obviamente, essa é a força ofensiva máxima que se pode ter, né, no Real Madrid, e acredito também que é a melhor força ofensiva do futebol europeu. Não sei se vocês concordam. Então, primeiro o Will Ferreira, depois o Rodrigo Serafim. Eu acho que não tem nem como discordar, né? A gente pega esse elenco, os 4 últimos nomes, por assim dizer, não importa quem que você coloque aqui, talvez não, na minha visão, é sim o melhor 4, né, de frente do futebol europeu. E assim, quando a gente pega as últimas temporadas, o Real Madrid sempre começa meio claudicante, né, perdendo 2, 4 pontos que a gente nunca espera, tanto que o Real Madrid sempre vai buscar o adversário, seja o Barcelona, na temporada passada foi o Girona, né, o surpreendente Girona, mas o Real Madrid sempre vai chegando aos poucos. Nas 2 Champions League que venceu recentemente, na temporada passada e não na retrasada, na antepassada, né? Não sei nem se existe essa palavra, peço desculpas. O Real Madrid, ele foi chegando. É o que o torcedor do Flamengo costuma falar, né? O deixou chegar, pá, tá lá o Real Madrid Champions League, todo mundo sabe o que acontece. E assim, eu não sei descrever o quanto eu sou fã do Carlo Ancelotti, né? A Liderança Tranquila, o livro, né? Que foi tão bem escrito, sobretudo, sobre o Carlo Ancelotti. Ele ainda está tentando encaixar esse Real Madrid com o Mbappé, porque o Mbappé talvez seja o jogador mais midiático no solo europeu, pós-Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e etc. O Mbappé, ele é um cara que ele precisa ser acomodado, tanto que ele demorou um pouquinho, ele não teve um efeito imediato absurdo no campo, teve na mídia. No campo ele foi começar a fazer os seus gols um pouquinho depois de iniciada a temporada. E tem um negócio sobre o Real Madrid que eu particularmente acho que o elenco do Real Madrid, quando você olha o quarteto de frente, cara, se desse para colocar todos esses caras de uma vez, tenho certeza que todo mundo colocaria, mas assim, o Carvajal já é um cara experiente, o Vasquez é um cara que talvez o plano de carreira dele não tenha sido tão bem feito assim. Será que o Fran Garcia ou Garcia vai conseguir substituir quando necessário o Mendy? Será que o Valerro, ele é um cara que não faz a qualidade técnica da zaga do Real Madrid desabar quando o Éder Militão não está disponível? Será que o Modric, toda a sua idade, quando o Bellingham
não tiver disponível, será que o Modric vai dar conta do recado ainda entrando no segundo tempo? Será que a queda de rendimento, todo mundo sabe que em algum momento um gênio como o Luka Modric vai ter, será que essa queda de qualidade não vai começar a partir dessa temporada? Eu acho que o Real Madrid, e na verdade eu acho que esse começo meio estranho do Real Madrid em La Liga, né, na temporada como um todo, eu acho que tem que colocar alguns pontos de interrogação no futuro. Só que, se eu fosse torcedor do Real Madrid, o que me tranquilizaria um pouquinho é que na Casa Mata tem, talvez, o maior técnico da história do futebol. Agora com você, então, Rodra, para falar o porquê que o Real Madrid ainda não encantou com um elenco de peso como esse. E também quero saber a sua expectativa referente ao Endrick, hein? O que pode pintar do Endrick nessa temporada ainda? Bom, para responder a pergunta número 1 é muito simples. A resposta é Toni Kroos. É simples assim. Resumidamente, é Toni Kroos. O Kroos é o cara que nos últimos anos comandou o meio-campo do Real Madrid. Como ele comandou? Sendo o cara do ritmo, sendo o cara da pausa, sendo o cara da organização, sendo o cara que pensa o jogo. Literalmente o cérebro do time do Real Madrid. O Real Madrid é um time que sempre teve muita qualidade técnica, que sempre teve peças para resolver partidas de forma fulminante na frente, mas que teve no Kroos o contraponto. O cara de organizar, o cara de pausar, o cara de pensar o jogo e de fazer com que esse rumo da partida não saísse do controle do Real Madrid, ou se saísse do controle do Real Madrid, que o Real Madrid não sofresse tanto assim. A Champions passada foi um exemplo disso. A temporada do Real Madrid é uma temporada espetacular, porque o Ancelotti acha muitas soluções depois de um mercado de transferências muito ruim, onde perde o Benzema e por aí vai, mas é uma temporada ainda mais espetacular do Kroos, porque o tanto de piano que o Kroos carrega para organizar o time, para deixar o time no prumo, para fazer com que os adversários não tivessem chance de acelerar o jogo contra o Real Madrid o tempo todo, fazendo o jogo esfriar um pouquinho, fazendo o Real Madrid cozinhar os adversários, para aí sim começar a colocar Vinícius Júnior no jogo, colocar Rodrigo no jogo, colocar Bellingham no jogo. É uma enormidade, assim. O Kroos era o grande cérebro do time do Real Madrid. E o Real Madrid, sim, o Kroos, ia ter um problema terrível, porque o time parece que hoje tem muita qualidade técnica, e tem uma qualidade técnica, assim, assustadora, abissal com essas peças de frente, mas não tem quem pense o jogo. Não tem um organizador de jogo, não tem um cara que pause, respire, faça o time pensar um pouquinho mais, pisar na bola e aí ver a melhor forma de atacar, a melhor forma de organizar uma jogada ofensiva. E isso tem feito muita falta para o Real Madrid. Se o Ancelotti vai transformar o Bellingham nesse cara de organização, não sei, acho que não. O Bellingham não tem essa característica. O Modric vai fazer 39 anos agora no começo de setembro. Também não tem essa característica, é muito mais um articulador do que um organizador. Ele vai participar muito mais construindo as jogadas do que pensando o jogo, o ritmo do jogo. O próprio Valverde também é um cara que carrega mais a bola, que pode ser um ponta em alguns momentos determinados, que pode ser um ala em alguns momentos determinados, que vai ocupar espaço. O Tchouaméni é um cara de destruir a defesa adversária, o ataque adversário e distribuir a bola para jogar. Tanto que foi muito bem como zagueiro na reta final da temporada passada. O Real Madrid, talvez, aí é um talvez bem grande, o Camavinga possa fazer parte dessa função, só que o Camavinga está machucado. Né? Não jogou ainda no começo da temporada porque se machucou antes da Supercopa da UEFA contra a Atalanta. Por quê? É um cara técnico, é um cara muito calmo, é um cara que gosta desse jogo mais de troca de passes, de organização. Perdão. Mas eu não sei se vai ser um cara que vai suprir tanto essa necessidade. E aí, se você não tem esse organizador, você tem duas soluções. Ou você adapta alguém para fazer essa função, ou mais de uma pessoa para fazer essa função, ou você vai buscar alguém no mercado. Fora isso, a única coisa que você pode fazer é adaptar seu time para jogar sem ter esse cara. Seja qual for a tomada de decisão do Ancelotti, é uma tomada difícil, que vai demandar tempo, que vai demandar treino, e que vai demandar do Real Madrid uma paciência para organizar e para achar o melhor jogo. Porque para você extrair o melhor de Vinícius Júnior, de Mbappé, de Endrick, sei lá, se virar titular, de Rodrigo, de Bellingham, todo mundo junto, não é fácil. Né? Alguém tem que marcar, alguém tem que fazer a bola chegar, alguém tem que fazer o time respirar, para o time não ficar só correndo para frente e para trás o tempo todo. É um começo que mostra muito dessa dificuldade. E eu não sei quanto tempo que o Real Madrid vai demorar para achar esse equilíbrio, mas é fundamental que ache o mais rápido possível, porque senão, o Campeonato Espanhol já está indo embora, o Barcelona,
Champions League daqui a pouco tem 2, 3 jogos difíceis, é fase de liga diferente, a coisa pode complicar. É um time que a gente espera muito e que vai ganhar muito jogo no talento do quarteto de frente, mas que não por isso, e aí por conta dessa ausência do Kroos, é favorito de tudo assim de cara, não. Eu vejo uma questão importante do Real Madrid a ser sanada para a sequência da temporada. E bom, hoje vamos falar menos da Liga Italiana e também da Bundesliga, por isso, rapidamente, quero saber a opinião de vocês, as opiniões de vocês em referentes aos favoritos. Se vocês acreditam que na Bundesliga, por exemplo, o Bayer Leverkusen pode continuar surpreendendo, se é que é uma surpresa agora pelo que fez na temporada passada, se o Bayern de Munique deve recuperar e assim acabar com a seca de títulos de Harry Kane, quem sabe, e também falando do lado italiano, a Inter de Milão, que hoje estou vestindo aqui também. Acredito que é a grande favorita, porém tem Juventus, tem o próprio Milan que não começou nada legal. Quero saber expectativas e opiniões de vocês, começando agora com Will Ferreira. Antes é importante a gente lembrar que o Bayer Leverkusen perdeu, né? Depois de cerca de 84 anos, né? O Bayer Leverkusen foi 35 vencido... jogos pela Bundesliga, desde maio de 2023. Lembrando que a Bundesliga tá aquela parada para o inverno gigantesca, né? Então, sei lá, eu acho que a última vez que o Bayer Leverkusen perdeu, eu tinha o cabelo da Carla Pérez, né? Mas enfim, o Bayer Leverkusen perdeu e tem 3 times com 6 pontos na Bundesliga, 2 que já são tradicionais, o Bayern e o Red Bull Leipzig, e o Heidenheim, que é um projeto muito legal de uma cidade bastante pequena lá da Alemanha. Enfim, a Alemanha proporciona a esses times de menor expressão uma subida bacana, né? Sobre a Bundesliga, eu particularmente acho que a saída do Bayer Leverkusen, conseguindo manter Xabi Alonso, conseguindo manter pelo menos uma espinha dorsal, eu acho que vai dar uma situação interessante. Confesso que aquela derrota na final da Europa League da temporada passada me assustou um pouco, porque a Atalanta engoliu o Bayer Leverkusen, eu não estava esperando isso, mas eu acho que o Bayer Leverkusen ainda, se não o principal favorito, 50-50 com o Bayern de Munique. A gente nunca pode duvidar do Borussia Dortmund com o Edin Terzic, mas eu acho que o elenco do Borussia Dortmund ainda é um pouco abaixo, tanto, obviamente, do Bayern de Munique, quanto também quando a gente pega o elenco do Borussia Dortmund em relação ao trabalho do Xabi Alonso, eu acho que a gente ainda tem tá um degrau abaixo, né? E sobre a Itália, Zé, entendo o trabalho da Inter de Milão, é fantástico, só que eu tô muito curioso para ver o Thiago Motta na Juventus. É uma Juventus que, essa sim, se remodelou quase que completamente. Eu adorava, confesso que eu adorava ver os jogos do Bolonha, porque era um negócio que parecia um enxame jogando, né? Era um meio de campo que não tinha espaço, era todo mundo trocando toque curto, e nenhum adversário conseguia fazer nada naquele meio de campo. Era um meio de campo que algumas vezes o Thiago Motta posicionava 7 jogadores, era uma coisa que fazia, que assim, a gente ainda, os livros de história falarão do Bolonha, do Thiago Motta, era um negócio muito legal, muito diferente de se acompanhar, e essa Juventus está completamente remodelada, extremamente jovem. Eu particularmente acho que nesse ano a gente vai ter sim disputa, e uma disputa muito forte entre as duas maiores torcidas da Itália, né? Tanto a Beneamata com a Inter, como a Vecchia Signora com a Juventus. E vou ser bem sincero, embora eu ache a Inter de Milão um time um pouquinho melhor, pouca coisa melhor, eu acho que essa Juventus já vai dar muito trabalho para o time do Inzaghi, no caso do Simone Inzaghi, né? Já vai dar muito trabalho nessa temporada. E assim, poucos times tem uma história tão grande na sua própria Liga Nacional quanto a Juventus. Isso nos últimos anos ficou meio perdido, mas eu particularmente acho que a Vecchia Signora vai voltar bastante forte nesse ano, Zé.
E agora para você, Rodrigo Serafim, eu te pergunto de uma maneira diferente. O Will citou estas equipes italianas e por que não citar a Napoli? Também é uma equipe que a gente sabe que pode dar trabalho, né, no campeonato italiano, e você depois complete referente à Bundesliga. Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, o Dortmund com um novo trabalho agora com a saída do Terzic e a chegada também do Sarri, ex-jogador do clube. Quero saber a sua opinião. Depois, Pedrão, você pode completar, né, situando tanto a Serie A Team quanto também a Bundesliga. Vamos lá, o Napoli tem um trabalho novo do Antônio Conte, é um técnico muito difícil de lidar, né? Mas que definitivamente faz times muito bons, trabalha sempre com o seu 3-4-3 inseparável. E o Napoli tem uma mudança importante. O Osimhen foi para o Galatasaray depois de brigar com a diretoria, já teve aquele episódio terrível de racismo com as redes sociais do clube, com as mídias sociais do Instagram na temporada passada. Veio o Lukaku para o lugar dele, é uma peça interessante, uma peça que sempre se deu bem no futebol italiano. Vai fazer o trio de ataque com o Kvaratskhelia agora com o David Neres, que vem do futebol português, para fazer esse reforço para o Napoli. É um time interessante, mas que não tem ainda um organizador. Já sofreu disso na temporada passada, inclusive uma temporada pós-título muito decepcionante, exatamente porque não tinha um organizador, não tinha um criador, não tinha um cara que desse volume para o time com a bola. E ainda perdeu o Zielinski, que foi para a Inter depois do final do contrato, né? Então, fica essa questão do Napoli, que a gente não sabe até onde pode chegar, com um time sempre muito vertical e pouco dono das ações com a posse de bola. Falando de outros destaques da Série A, claro, a Juventus, com esse começo de temporada espetacular, a Inter com o Simone Inzaghi muito forte, mas chama a atenção a janela da Roma, uma janela muito promissora, conseguiu segurar o Dybala, trouxe o Solé, que pertencia à Juve e fez a última temporada pelo Frosinone, trouxe também o Dovbyk do Girona na temporada passada, artilheiro ucraniano do Girona em La Liga, mas o time ainda não deu liga, o time ainda não conseguiu jogar, ainda não conseguiu apresentar futebol, e até preocupa, de certa forma, pensando na sequência da temporada, pode inclusive trazer o Mats Hummels, também zagueiro, que está sem clube depois de sair do Borussia Dortmund. E para fechar ali na Itália, o Milan está mal demais, o Milan está com problemas, o Paulo Fonseca chegou agora, vindo de bons trabalhos, bons anos no Lille, mas não conseguiu achar um time ainda, né? Um time que sempre é muito vertical, tem peças no seu elenco que vão acelerar o jogo o tempo todo, o Rafael Leão, Pulisic, o próprio Chukwueze, chegou o Morata agora, que também é um cara que vai nesse jogo de transição com muita força. Então o Milan precisa achar um pouquinho mais de equilíbrio para começar a pontuar e aí entrar nessa briga pelo título da Série A. Campeonato muito interessante nessa temporada. Falando da Bundesliga, grande decepção nesse começo de temporada do Stuttgart, atual vice-campeão, né? Perdeu, claro, peças importantes. O Anton foi para o Borussia Dortmund, o Guirassy foi para o Borussia Dortmund, mas não tem jogado à altura do que já colocou de padrão o Sebastian Hoeneß. Então é algo que eu espero um pouquinho mais. O Bayer Leverkusen com muitos problemas de bola parada, de contra-ataques para poder marcar a transição ofensiva adversária. Quase tomou o empate, a virada do Borussia Mönchengladbach na primeira rodada, conseguiu o gol de pênalti para lá do Deus me livre com o Florian Wirtz. Perdeu para o Leipzig de virada na última rodada. O Leipzig continua com aquele trabalho bem padrão do Marco Rose, muita pressão, muita transição ofensiva, um ataque bem móvel com o Opendai, com o Xavi Simons, além do Šeško. E, por fim, o Borussia Dortmund nesse trabalho, que é a principal incógnita, né? O Borussia Dortmund reformulou o time, reformulou o conceito de trabalho, o Sarrin chegou para poder fazer esse time, Beinal Gittens tem sido a principal peça nos primeiros jogos dentro de campo, mas o Borussia é a grande incógnita. E o Bayern, sistema defensivo muito mal, né, com Kim Min-jae fazendo jogos ruins, especulou-se no Jonathan Tah do Leverkusen para vir para o Bayern, mas ele acabou ficando em Leverkusen. Vamos ver como se encaixa, perdeu o Delite, perdeu o Masraoui, duas peças que eram titulares na temporada passada, enquanto que no ataque a chegada do Olise traz mais peso e também mais qualidade técnica para a parte ofensiva do Bayern. Bom, Zé, vou muito no que o Will e o Rodrigo falaram, passando mais superficialmente, na Bundesliga, para mim, os dois favoritos, o Bayer Leverkusen e o Bayern de Munique. Acho que o Bayern de Munique vai acabar sendo campeão nessa temporada, para a alegria do repelente de título Harry Kane. E no campeonato italiano, vejo também, assim como bem citou o Will, Inter de Milão e a Juventus também com esse início de um novo trabalho como os dois candidatos principais ao título. Se hoje eu tivesse que dar um palpite, eu falaria Inter de Milão no campeonato italiano e o Bayern de Munique na Bundesliga.
Então tá certo, e agora vamos finalizar com ela, né? A mais querida, a UEFA Champions League, a Liga dos Campeões da Europa. E aí, com isso também, já vou passar referentes ao início dela, tá? Os jogos que vão iniciar na Champions no dia 17 de setembro. Ela está chegando aí. E aí, agora já vou falar da primeira rodada, no dia 17, com estreias de Young Boys contra Aston Villa, Juventus contra o PSV, Sporting contra o Lille, Real Madrid estreia contra o Stuttgart da Alemanha, Bayern de Munique contra o Dinamo Zagreb, Milan e Liverpool. Isso já na terça-feira do dia 17/9, um encontro desses Milan e Liverpool já é muita coisa. Para finalizar a rodada, no dia 18, Sparta Praga e Salzburg, Bolonha e Shakhtar, PSG e Girona, City contra a Inter de Milão, outro grande duelo, Clube Brugge, Dortmund, Celtic e Slovan Bratislava, e aí já no dia 19, Feyenoord e Leverkusen, Estrela Vermelha e o Benfica, Mônaco contra o Barcelona, Brest contra o Sturm Graz, Atlético de Madrid, Leipzig, Atalanta e Arsenal. Grandes jogos, mas acredito que os melhores desta primeira rodada ficam com Liverpool e Milan, Milan e Liverpool, e também City e Inter de Milão, uma reedição de uma final recente até aqui, que o Manchester City conquistou a primeira Champions. Quero saber aí quanto vocês estão animados, a expectativa desta Champions, quais são os favoritos, quem pode surpreender. Começando por você agora, Pedrão. Zé, vou ser muito transparente com você. Acho que ao contrário da grande maioria, eu não fui muito fã desse novo formato, não. Eu gostava bastante do formato da fase de grupos. Acho que com o decorrer da competição, quando vão tendo mais jogos, vão tendo mais grandes encontros, assim como você bem citou os jogos que vêm por aí, Liverpool e Milan, Manchester City e Inter de Milão. Acho que com o decorrer dessa nova fase de grupos, eu acho que eu vou começar a gostar um pouco mais desse projeto. Mas expectativa muito grande por parte de mais uma Champions League, muitos times qualificados, o melhor campeonato do mundo, como a gente já sabe, já é até clichê comentar sobre a qualidade da Champions League, toda a áurea, toda a mística que tem envolvendo o campeonato. Para mim, muito na onda do que, não lembro se foi o Will ou o Rodrigo que falaram, mas para mim, muito na onda num comentário que foi feito, o Real Madrid acaba sendo favorito por todo o investimento, o grande elenco que tem, e pelo fato que foi comentado de ser um time que vai crescendo durante a temporada. Não me recordo agora se foi o Will ou o Rodrigo que falaram, mas acho que, para mim, o Real Madrid pinta como o grande favorito dessa Champions League nesse primeiro momento, por toda essa mística que tem com a camisa madrilenha muito pesada, o maior clube do mundo, o mais tradicional nessa competição. O Manchester City também sempre muito bem, aparecendo um pouco mais como protagonista. Para mim, Real Madrid grande favorito para essa Champions. Então, agora, para a gente encerrar, o Will Ferreira e Rodrigo Serafim. Quero que vocês citem os favoritos, porém, em clubes diferentes, para a gente não normalizar o Real Madrid como grande favorito. Começa pelo Will. Eu tenho, é óbvio, a gente sempre vai colocar o Real Madrid como um dos favoritos na Champions. Eu tenho uma lista com 4 times que, nesse momento, são os times que eu mais gosto de ver jogar na Europa. São City, Liverpool, Inter de Milão e também o Barcelona. Nesse momento são os 4 times que eu acho que largam na frente com exibições, né? Eu também acho importante falar que, assim, eu sou enxadrista, né? Eu jogo xadrez aí desde pequeno e para mim, o modelo suíço não é uma grande novidade. Agora, eu quero ver como que vai ser esse modelo suíço no maior campeonato de futebol, que é o esporte mais popular do planeta. Eu tô realmente curioso para ver, né? E outras competições, as competições da UEFA em geral, estão usando esse modelo suíço. Eu tô simplesmente curioso, eu tô vendo. Para mim, a questão não é gostar ou não gostar. O que eu acho é que, assim, a gente usa a fase de grupos na UEFA Champions League desde o começo da década de 90. Então, eu acho que vai ter time se complicando, por mais que existam estudos e etc. Eu, particularmente, acho que vai ter time se complicando na hora de definir, né? Na hora de buscar algo a mais na UEFA Champions League. Eu particularmente acho que vai acontecer isso e eu não poderia deixar de falar, né? O Benfica estreia contra o Estrela Vermelha fora de casa. Eu detesto jogar contra time do leste europeu porque as torcidas dos caras são animais, assim. Mas você então, Rodrigo, um favorito aí que você já pensa para essa nova Champions League, para mais uma? Eu vou quebrar a banca, meu caro José Neto. O meu voto de segurança é a Juventus, mas eu vou votar no PSG.
Começo de temporada muito bom, não vai dar tempo de explicar os porquês aqui, mas eu vou quebrar a banca. Paris Saint-Germain favorito para o título da Champions. Então tá certo, a gente finaliza por aqui, porém apenas o primeiro programa do Papo de Europa aqui na Rádio Carijó. Ainda teremos muitos programas aqui para falar mais uma vez de todos os campeonatos das ligas nacionais e europeias, também da Champions, Europa League, Conference, muita coisa legal vindo por aí, se tratando de futebol europeu no Papo de Europa aqui na Rádio Carijó. Apenas o primeiro programa, José Neto, que no caso sou eu, Will Ferreira, Pedro Cunha, Rodrigo Serafim, Luca Dutra também aí na direção. E a gente só agradece também, vai deixando o seu like, compartilhe o nosso programa para mais como esse. E a gente está muito animado com tudo isso. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a audiência de todos vocês. Valeu!